Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. É um texto que nós temos usado aqui para a bibliologia, nesse modo, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem, vamos tomar nossos lugares. Nós temos falado esses dias a respeito da Bíblia Sagrada, mas falando também a respeito de pensamentos contrários às Escrituras Sagradas, pensamentos que vão de encontro à Bíblia, de pessoas que resolveram desacreditar da palavra de Deus. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E é exatamente isso que nós temos acompanhado aqui. Nós temos estudado, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que um dia creram no Evangelho. Muitas dessas pessoas um dia acreditaram, como você acredita. Um dia creram, mas em determinado momento da vida deles, eles deixaram de crer, deixaram de acreditar. E é uma característica humana errar, falhar, desviar. Entenda, Deus não muda, Deus é perfeito, Deus é firme, Ele não vai mudar nunca, Ele é imutável. Mas o ser humano sempre muda, o ser humano sempre está, como é que eu vou dizer? Não sei se é correto dizer isso, apto para falhar. O ser humano é falho, E muitos homens têm desenvolvido pensamentos, contrários à palavra de Deus, pensamentos desvirtuando a sua fé do verdadeiro Deus, da Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor. Porque o que nós vemos aqui é que nenhuma profecia é de particular interpretação. Essa palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada, ela não foi escrita, ou melhor, ela não é fruto de uma mente humana, ela é fruto de uma mente divina, o próprio Deus. Homens de Deus falaram, escreveram, mas inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, querido. Vamos para o próximo. Mas existem raízes religiosas da crítica bíblica que são destrutivas, como nós temos estudado aqui. As raízes filosóficas da crítica bíblica, nas diferentes formas de naturalismo, foram preconizadas por certos movimentos religiosos que se tornaram terreno fértil para o seu crescimento. Estes incluem o pietismo, que nós falamos aqui na semana passada, mas a gente vai estar falando um pouquinho mais, o liberalismo e o existencialismo. Bem, vamos falar um pouquinho mais do pietismo. Pode passar. O pietismo surgiu na Alemanha e foi sob a liderança de Philipp Jacob Spener, e de seu amigo Frank, August Ernst Frank. Mesmo crendo na doutrina tradicional da inspiração das Sagradas Escrituras, a ênfase pietista na existência pessoal subjetiva eventualmente os levou a uma demolição da autoridade objetiva das Sagradas Escrituras. O que quer isso dizer? Quer dizer que as pessoas passaram a crer mais experiências, nas suas experiências espirituais do que naquilo que está escrito na palavra de Deus. Toda vez que o homem colocar a sua própria experiência acima da palavra escrita de Deus, essa pessoa vai se desvirtuar por um caminho de heresia, um caminho que não é o caminho da fé, porque o caminho da fé é a palavra de Deus, irmãos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Toda vez que eu deixo a palavra de Deus para seguir meus pensamentos, para seguir meus sentimentos, para seguir as minhas experiências pessoais, o que vai acontecer? Eu vou me aproximar da fé ou vou me afastar da fé?
vou aproximar da fé ou vou me afastar da fé? Me ajuda aí. Eu vou me afastar da fé. Quando eu me aproximo da palavra escrita, eu me aproximo da fé. Quando eu me afasto da palavra escrita, eu me afasto da fé. Não é pela palavra que vem a fé? Então, se eu me afastar da palavra, eu vou ter mais fé ou menos fé? Menos fé. Então, eu preciso me aproximar da palavra. E é exatamente aí que eram esses pensadores. Porque, baseado em seus próprios pensamentos, em seu próprio achismo, eles se afastaram da palavra escrita para viver as suas experiências sobrenaturais e espirituais. Próximo. Então, ao enfatizar a importância preponderante dos sentimentos, eles esperavam fugir da ortodoxia fria. Nós falamos na semana passada sobre uma época chamada de escolasticismo. O que era o escolasticismo? Era, na verdade, o homem se voltando mais para as Escrituras, o homem estudando mais a Bíblia, mas deixando a sua prática com Deus de lado. Apenas, vamos chamar isso aqui de um cristianismo intelectual. Eles conhecem muito das Escrituras, e isso se deu devido ao fato do surgimento das heresias, já no primeiro século. Porque as heresias surgiram, a igreja reagiu. Como que a igreja reage às heresias? Se voltando ao estudo da palavra para tentar rebater aquelas heresias. Só que aí ela entra numa certa frieza espiritual, achando que o cristianismo apenas é um movimento intelectual. Em contrapartida, querendo fugir dessa frieza espiritual, entra o movimento pietista, que leva essas pessoas a buscarem algo mais que não tinha naquele processo do escolasticismo. Entendeu? Nós falamos aqui na semana passada a respeito dos extremos. Sempre que houver extremos, haverão erros. Eu não posso só estudar a Bíblia intelectualmente e achar que não preciso de oração, e achar que não preciso de uma experiência com Deus. Por outro lado, eu também não posso entender que eu vou ter experiências com Deus e eu não preciso da palavra escrita. São erros opostos, mas são erros. São extremos. O que eu preciso entender? O que eu preciso ter? O equilíbrio entre o estudar a palavra escrita, que é a verdade de Deus, e também buscar o poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro resolve essa situação quando ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós crescemos na graça e crescemos no conhecimento, então não temos esse problema. O problema é quando eu cresço só no conhecimento, ou eu cresço somente na graça, na experiência. E o pietismo baseou sua liturgia, baseou a sua crença, mais na questão dos sentimentos. Eu venho para o culto e eu tenho que sentir. O escolasticismo é o contrário. Eu venho para o culto, meu intelecto, a minha base bíblica, beleza. Mas eu não preciso sentir nada. O outro eu preciso sentir. E não preciso. Então são extremos. A igreja não pode, nós cristãos não podemos desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa fé, nosso cristianismo no dia a dia, com base somente no intelecto ou somente na experiência dos sentimentos. Eu preciso ter um equilíbrio dessas duas partes. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Então nós precisamos compreender isso. Tá? Esse movimento pietista, ele vai, o escolasticismo, supervalorização do conhecimento teórico. Eu sou muito teórico. E o pietismo, supervalorização dos sentimentos. Então deve haver um equilíbrio entre essas partes. Eu preciso trabalhar o meu intelecto bíblico, mas eu preciso também trabalhar a minha busca, a minha experiência com Deus, minha vida com Deus, meus sentimentos também. Ok? Próximo.
Então o pietismo rapidamente tem lugar o que? A crítica bíblica negativa. Por quê? Pietismo extremista, né? O que ele diz? Estudar a Bíblia deixa o crente frio sem vida. Então, se eu estudo muito a Bíblia, eu vou ficar frio. Olha só que absurdo. Não entende o mistério, né? Não tem poder, pulos, gestos e gritos em línguas. Então, se eu não manifesto essas expressões pentecostais, né? Então eu não sou de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, e o meu cristianismo é um cristianismo morto, vazio e frio. Por outro lado, né, eu posso ser muito avivado, entre aspas, e me afastar da palavra de Deus. O problema do extremismo é esse, é que você abraça um lado e despreza o outro. Então, dentro daquilo que é um pietismo, eu não posso simplesmente viver de experiências. Por exemplo, eu não posso virar à noite no monte orando, ou na vigília, orando e buscando o poder de Deus, e não vir à escola bíblica dominical no outro dia, porque eu acho que eu não preciso da Bíblia. Eu já tenho uma vida com Deus. E a gente enfrenta muitos problemas nesses últimos dias, nesse sentido. Pastor, Deus falou comigo. Mas não falou pela Bíblia, falou pela experiência dele lá, aonde quer que seja. Pastor, eu estou vivendo isso assim, e é um novo de Deus na minha vida. Eu não preciso mais estudar a Bíblia, porque agora Deus fala comigo diretamente. Então, essas atitudes pietistas, extremistas, vão levar o homem cada vez mais para longe da palavra de Deus. Isso vai gerar o quê? Erros. Daí vão nascer os erros. Entende, querido? Nós fomos orar numa residência. Quando pôs as mãos sobre uma pessoa, ela começou a dançar em mistério, como fala os pentecostais. Mas exatamente como? Quem tivesse ligado para o Senhor, ia dizer assim, é o Espírito Santo, está sendo renovado. Não, era demônio. Então, há muitos erros, e por trás desses erros está Satanás. Por quê? Não estou falando que todo mundo que tem esses movimentos é demoniado. Não estou falando isso. Estou falando nesse caso específico que é o demônio. Então, isso abre uma margem enorme para erros dentro da igreja. A igreja ela precisa crescer com base na palavra escrita de Deus e buscar o Senhor em oração, de jejum, consagração, para que tenha comunhão com Deus. Agora, eu não posso partir para os extremos de eu só vou estudar a Bíblia, não vou orar, ou eu só vou orar e a gente vai buscar Deus a partir de agora, eu vou desprezar o estudo das Escrituras. Então, tem que ter um equilíbrio. Então, o erro do pietismo qual é? O extremismo. O erro do escolasticismo qual é? Extremismo. Toda vez que você pula para o extremo, você vai errar. Isso está acontecendo nos nossos dias. Você pode começar a rodar a igreja aí, procurar, buscar, estudar as igrejas. Você vai ver um monte de igreja, ou está no escolasticismo, ou está no pietismo extremo, extremismo. Isso traz enganos, traz erros, traz morte espiritual, traz heresias. Né? Então, é isso. Próximo. Liberalismo de Schleiermacher, né? Friedrich, né? Schleiermacher é o pai do liberalismo moderno. Ele foi teólogo alemão notável que recebeu o seu treinamento em instituições moráveis, que eram pietistas. O que é um pietismo? Ele valoriza muito a sensação, o sentimento, a experiência. Né? E foi ordenado e pregou em Berlim. Próximo. Dentre as maiores influências que Schleiermacher sofreu estão o pietismo, que enfatiza o devocional acima do doutrinário, o romantismo, segundo esse camarada aí, que afirma o panteísmo em contraste com o teísmo. O romantismo o que é? Ele prega uma mentira, uma ilusão, baseado no estrelismo, no sucesso, enfim. Por exemplo, hoje no mundo, o mundo vive um mundo romantista,
Se alguém tem um carrão numa casa bonita, ele é próspero, ele é feliz, ele é bem-aventurado. Se ele mora numa casa humilde, ele não é. Então isso é uma ideia que não leva a gente a uma verdade absoluta. Às vezes a pessoa pode ter dinheiro e pode ser feliz. Alguém mais pobre pode estar completamente, plenamente feliz. Como o apóstolo Paulo, né, afirma que a nossa alegria não está nas coisas. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí a igreja, né, nesse liberalismo teológico, pega esse nome como se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, eu posso realizar todos os meus desejos, ter tudo que eu preciso na vida, porque Deus vai me dar tudo que eu quero. Aí você pega o contexto que Paulo falou, ele está dizendo o seguinte: eu posso passar fome, eu sei ter em abundância, eu sei passar fome também. Eu sei estar bem, eu sei estar mal também. Eu posso suportar todas as coisas em Cristo Jesus. Olha como é totalmente diferente o que a teologia liberal tem pregado, né, que leva esse projeto da prosperidade, e o que a Bíblia realmente está falando. Então, é um romantismo colocado em todas as pregações, são triunfalistas. Você sempre vai vencer, você sempre vai triunfar. O sofrimento é para os pecadores. Você, servo de Deus, nunca vai sofrer. Você vai ser sempre vencedor. Deus colocou como cabeça, não como cauda. E por aí vai. E todo mundo vai junto. Aquela emoção e os sentimentos começam a aflorar. E todo mundo, glória a Deus, aleluia. O céu desce no criado. E todo mundo está feliz na igreja. Isso aqui. Baseado tudo em mentiras, que a Bíblia não está falando assim. Não é esse o sentido do texto, entende? Então a gente tem que tomar cuidado, mesmo que aquilo que esses falsos mestres estejam pregando alegre o seu coração, você tem que tomar cuidado com aquilo que você está crendo, que você está ouvindo. Vamos lá. E o agnosticismo, né? O agnosticismo, segundo Kant, né? Ele era um agnóstico que valoriza mais a prática experimental do que a teoria. Se não posso experimentar, não devo considerar. Ou seja, o que eu devo considerar da Bíblia é só aquilo que eu posso experimentar hoje. Só aquilo que eu posso. Então, o que eu não consigo compreender, o que eu não consigo entender, então eu descarto, eu vivo só. Isso vai fazer com que o antissobrenaturalismo também embarque nessa ideologia agnóstica. Por quê? Eu vou começar a desprezar os milagres, eu não consigo entender, eu não consigo explicar, eu não consigo compreender, e daí um evangelho, né, antissobrenaturalista, que nega os milagres, que nega tudo isso. Próximo. Para Schleiermacher, a base da religião se encontra na experiência, onde se dê experiência desses sentimentos, né? Na sua famosa obra da religião, ele argumenta que primeiro precisamos possuir no interior do eu, para depois expressar. O locus da religião está no eu. O interior é a chave para o exterior. Então, tudo que você procurar, tudo que você buscar, segundo o liberalismo teológico de Schleiermacher, é o que está dentro de você. Aí eu vou falar agora algumas frases que você vai identificar alguns pregadores da atualidade, alguns desses pastores coaches que estão dando, né, estão pregando e as igrejas estão cheias e você fica emocionado quando você escuta essas palavras, mas tudo isso baseado no eu, no egocentrismo. Próximo. Declarações como: você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. O melhor de Deus é quem? É Cristo. Eu sou pecador, você também. Nós erramos, falhamos. O melhor de Deus não é você. Pastor, não sou eu. Não roda em torno de mim. Não roda em torno de você. Fica triste, não. Mas esses pregadores usam essas expressões, né? Você é o melhor de Deus, você é o centro do plano de Deus. Nossa, meu Deus do céu. Você é o centro do plano de Deus. Solte o rugido que há dentro de você. E aquele vídeo que você mandou? Solte o rugido que há dentro de você, união, você, força interior. Libere o seu eu interior, a força que está dentro de você. Eu ouvi uma cantora famosa,
vá falar isso numa ministração. São teologias que não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Mas que exaltam o quê? O evangelho baseado no eu. É o que está dentro do homem. É o que está dentro de você que te leva à vitória. Você é o máximo. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é tudo. Sempre que a capacidade humana, olha só, sempre que a capacidade humana for exaltada e levada ao centro, devemos recuar e voltar para Cristo. Quando você receber algum elogio, às vezes a gente tem que ter esse elogio, porque atitudes positivas, atitudes, né, que as pessoas são corretas. Alguém que prega a palavra de Deus, pode chegar para o Diácono Carlos lá e falar: Diácono Carlos, Deus continua te abençoando aí nesse ministério da palavra, uma palavra abençoada. Mas ele não pode pegar isso que eu falei e levar para dentro da pessoa. Ele não pode levar isso para dentro do coração dele. Porque a partir do momento que levou para o coração, ele começa a trabalhar o egocentrismo, o eu. E nós somos extremamente, irmãos, inclinados pela nossa natureza pecaminosa a nos voltarmos ao nosso eu. E a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito tênue, é muito fina essa linha que divide, né, o que Deus usa você e o seu eu está exaltado e você achar que você realmente é um cara, uma pessoa, né? Então, aí a pessoa entra na igreja, está deprimida. Vamos colocar o outro extremo. Eu falei do obreiro que pregou a palavra, né, esse meu elogio. Agora vamos para o outro extremo. Alguém chega na igreja assim, derrotado, para baixo, falando: olha, acabou minha vida, entendeu? Desisto dos meus projetos, acabou. Aí um pregador fala assim: você é o melhor de Deus. Solte o rugido que há dentro de você, libere seu eu interior, você. A pessoa, caramba, começa a chorar. Porque é uma teologia baseada em sentimento. A pessoa vai chorar, ela está deprimida, essa é uma palavra dela. Como se Deus levanta você o máximo. Então a pessoa começa a chorar, aquela emoção, aquele sentimento, e de repente está dando glória, até renovada. Aí sai daqui, passa 2, 3 dias e você está para baixo de novo. Por quê? Porque os sentimentos humanos, ela não leva a gente a uma base firme, estruturada, que é Cristo. Nos leva à emoção. Emoção é igual fogueira. Você joga a madeira ali, queimou, acabou, você volta às cinzas de novo. Então nós não podemos basear a nossa vida cristã nos nossos sentimentos, nas coisas que estão à nossa volta. Senão, eu hoje estou feliz, eu hoje vou para a igreja, vou dar glória a Deus, amanhã minha vida acontecendo tudo de errado na sua vida. Aí você não vem, você está em casa, deprimido, triste. Não, irmão, nós temos que aprender a servir a Deus com alegria e com tristeza, com as coisas dando certo, com as coisas dando errado. Eu não ando por sentimentos, eu ando por fé. Andar por fé não é andar por sentimentos. E esse evangelho da teologia liberal, né? Esse evangelho humanista, esse evangelho existencialista, do eu, você o dia que você está bem, você está com dinheiro, as coisas estão dando certo para você está bem no seu casamento, você está bem com seus filhos, você está bem no seu trabalho, você está bem na igreja, você está bem com todo mundo, então você vem servir a Deus. Até amanhã começa a dar errado as coisas, porque na vida é assim. Um dia você está aqui em cima, tudo está dando certo para você está feliz. Outro dia, está tudo, começa a dar errado uma coisa depois da outra. Começa a dar errado. Aí você chega num ponto e assim: agora eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus, estou muito triste, coitadinho de mim. Começa a consideração. Por quê? É uma fé baseada em sentimentos. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei estar bem, mas também sei estar mal, cara. Eu estou aqui, bem ou mal. Eu posso todas as coisas naquele. Porque se a minha fé, a minha vida com Deus é baseada nos sentimentos, qualquer coisa que aconteça em volta de mim pode me abalar e pode me jogar no chão. Mas se a minha fé em Deus é baseada nas Escrituras, uma fé sólida em Deus, nada vai me jogar no chão. Permanecer de pé.
isso que Jó fez. Jó era perfeito? Não, mas ele tinha uma fé em Deus. E ele entendeu o seguinte: Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava feliz, agora eu estou triste pra caramba. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos andar por fé e não por sentimentos. Amém, queridos? Então tome muito cuidado com esse liberalismo teológico que está nas igrejas hoje. Esses pregadores, treinadores aí, coaches, né? Está muito na moda. Uma vez filho, filho para sempre. Você pode pecar, você pode viver no pecado, você pode alterar, matar, roubar, construir, para você é filho. Isso daí, gente. João está falando aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo, não é filho de Deus. De onde esses pregadores estão tirando essa teologia diabólica, enganando milhares de pessoas? E as pessoas vão atrás por quê? Porque massageia o ego, aquele da ferida sarado, porque é muito sentimento bom. Só que o Evangelho de Jesus não é isso. O Evangelho de Jesus, a vida cristã, não é baseado em palavras positivas, só de vitória, agora é só vitória. A vida cristã também envolve sofrimento. A vida cristã envolve tristeza, a vida cristã envolve erros, a vida cristã envolve coisas ruins, doenças, tudo isso. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Amém, querido? Pois não? Peraí. Só, mas Senhor, pastor, nessa questão desse liberalismo que levanta muito você melhor, você isso, pode ser incluído também. Eu vejo muitas pregações hoje em dia que levanta dentro das igrejas um espírito de inimizade. Por que o espírito de inimizade? Porque eu vejo pregadores falando assim: porque o irmão tem inveja de você, porque ele quer te ver para baixo, porque você é o melhor, porque se você está na frente, está olhando atrás de você. E isso acontece muito hoje em dia nas igrejas, e isso acaba levantando um espírito de inimizade, porque o irmão, porque tem pessoas, porque tem irmãos que não conseguem ver você feliz, porque você tem um brilho especial, porque você é isso, porque você é aquilo. Isso acaba levantando um espírito de inimizade dentro das igrejas muito grande e eleva muito o ego da pessoa, porque eu sou perseguido. Irmão me olhou estranho, foi aquilo que o pregador falou. Baseado no eu. Deixa eu ver com vocês. O egocentrismo, né? Tudo que centraliza você. Pode passar ali para trás. Não, eu queria não, beleza, porque preciso não falar no microfone. Só explicar uma coisa aqui. Tudo que leva a pessoa a achar que ela é o máximo, às vezes a pessoa não vale nada. A pessoa é complicada, a pessoa ela tem problema para se relacionar com os outros, é difícil. Mas aí todo mundo está perseguindo ela porque ela é o máximo. Então, há muitas distorções dentro do Evangelho que se baseiam no eu, na pessoa. É o existencialismo, o liberalismo teológico, invadiu a igreja. Invadiu a cabeça dos pastores, parece que ninguém mais olha para a Bíblia. E quando olha para a Bíblia, interpreta a Bíblia dentro dessas ideologias humanistas. É complicado. A parte do irmão. Tem que ligar, eu acho. Eu tenho um amigo, eu considero como amigo, que está aborrecido comigo, e quando eu andei naquela fase de estar ruim das pernas, ele falou assim: não, eu vou te levar na minha igreja, porque lá o cara vai orar, você vai sair de lá, bom. Aí eu falei: pô, cara, não vou, não consegui, né? A igreja, ele sai daqui para a igreja, lá na Piedade. Ele disse: não, eu vou lá, porque lá eu vejo o que eu. Aí eu cheguei para ele e falei: amigo, olha só, Deus está na sua igreja, está em qualquer lugar. É só eu crer e pedir a Ele. É pela fé, né? Tem uma fé. Eu não preciso ir à sua igreja para poder estar curado.
E eu falei assim, vou ficar curado sem. Aí ele ficou conversando comigo, não fala mais comigo. Ele achou, ele disse, olha, eu vou passar aqui no sábado, 8 horas da manhã, você vai para a tua igreja, você vai voltar de lá curado. Eu falei, amigo, eu não vou. Não, mas você tem que estar bom, você tem que ir lá. Eu falei, eu não vou. Aí ele passou realmente na casa dele, nem chutei. Aí já é o problema do denominacionalismo, né? Eu sei que ele me chamou lá, eu escutei, desde então ele não fala mais comigo. Eu não tenho raiva dele, mas eu faço uma coisa. Ele achou que ia na igreja dele. Eu acho que não. Eu falei assim, Deus que está lá está aqui, eu não tenho que procurar uma denominação ou uma igreja específica para me ficar curado. Não, a cura ela vem pela fé. Jesus muitas das vezes falou assim, olha, seja feito conforme a sua fé. Não depende, mas o que acontece já é um outro problema, que é o problema do denominacionalismo, que algumas pessoas vestem como se fosse time de futebol, né? Torcem como se fosse time de futebol. Então, Deus não está operando através dessas coisas. O que Deus opera, a cura, ela é realizada pela fé. Quinta-feira aqui, algumas pessoas estão alcançando curas, né? Minha mãe vai dar um testemunho hoje, ela está há 1 ano já com essa tosse constante, foi curada aqui. Deus curou ela, estava assim. Ou foi no médico, gastou dinheirão com o médico, não sabia mais o que fazer. Perdeu a conta dos médicos, foi uma oração, creu. É pela fé. Jesus muitas das vezes perguntava, você crê que eu posso te curar? E a pessoa disse, eu creio. Então seja feito conforme a tua fé. Então, em um determinado lugar, Jesus chegou e ele não pôde curar as pessoas ali, porque as pessoas simplesmente não acreditavam. Então, enquanto a fé é baseada em pessoas, em igrejas, essa é uma fé frágil. Nós precisamos estar com a nossa fé no Senhor, irmão. E saber que eu não dependo de nada nem de ninguém, eu dependo do Senhor. Né? Ele é quem me cura, ele é a fonte do poder. Né? Então, são problemas que a igreja tem passado. Há uma fé, né, manca, uma fé que depende de uma muleta para andar, porque se não tiver um objeto sagrado poderoso lá, ungido, que chama, né, para dar, então é a rosa ungida, é a bala ungida, não sei o que mais ungido, é a arca de Deus, o papelão pintado de dourado, você vai levar para casa, então é um monte de coisa, né, de artefatos sagrados, né, então é uma fé baseada em muletas, é uma fé baseada em eles pegam um texto, por exemplo, que as pessoas avançaram lá no lenço de Pedro, né, de Paulo, levou e tal, então o que acontece? As pessoas tiveram essa atitude, não foi o apóstolo que pregou isso, ou determinou isso por outro, mas as pessoas são supersticiosas. Se não houver um ponto de contato, alguma coisa para elas pegarem, alguma coisa para elas sentirem, levar para casa, o grãozinho de trigo, eu vou botar na minha geladeira e vai haver prosperidade. Então há toda uma religião, toda uma prática de fé, uma liturgia baseada em quê? Em sentimentos, baseada em artismo, baseada em experiências pessoais, e muitas dessas práticas, muitas das vezes, são motivadas pela ganância das pessoas, pelo engano. Os falsos profetas usam esse sacrifício para enganar e para mentir. E muitas pessoas estão sendo enganadas e vão por quê? Por causa da ganância dos seus corações. Então, onde deve estar baseada a minha fé? Na palavra escrita de Deus. Onde deve estar baseado o meu comportamento cristão? Na palavra de Deus. Sou perfeito? Não, a palavra é perfeita. Mas por isso que ela deve ser o nosso alicerce, e não a experiência pessoal da pessoa, porque a pessoa, ela falha, mas a palavra escrita não, ela é inerrante, ela é perfeita. Então, eu não posso acreditar na experiência do Manuel, eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Se a experiência do Manuel está de acordo com as escrituras, aí sim. Mas se não está, eu vou ficar com a palavra escrita de Deus. Amém? Então o problema desses movimentos é exatamente isso. Se afastam da palavra para se apegar a experiências pessoais dos outros. Tá? Então sempre que a capacidade humana for exaltada, levada ao centro, a gente tem que voltar, tem que dar meia volta, ou voltar para Cristo.
Amém? Seja o obreiro que recebeu o elogio, ele ali cresceu um pouquinho, massageou o ego, ele tem que abandonar essa posição e voltar para Cristo, estar crucificado por Cristo. Ou seja, a pessoa que chegou na igreja, ela estava muito mal, ela estava deprimida, ela estava para baixo, de repente uma palavra me joga para cima, mas eu não posso basear a minha fé nos meus sentimentos. Eu tenho que crer em Deus, na palavra escrita de Deus, e a minha fé tem que ser sólida. Então, com sentimento, sem sentimento, eu vou servir a Deus. Amém? Com dinheiro, sem dinheiro, com filé, contra filé, ou com arroz e feijão, eu vou servir a Deus. Com saúde ou com câncer, eu vou servir a Deus. Eu vou servir a Deus. Eu não vou me abandonar minha posição porque alguma coisa na minha vida está mal. Eu preciso ter uma fé sólida. E não posso basear em sentimentos. Pastor, essa aí do sentimento é muito grave, é uma proporção maior, porque eu até conheço algumas pessoas que, por ele ter tido uma experiência com Deus, né, pessoal, ele debate a palavra, tipo assim, o que a pessoa falou ali eu não concordo, mesmo que você mostrou na Bíblia, eu não concordo porque a experiência que eu tive com Deus, usa o nome do Senhor, a experiência que eu tive com Deus, a pessoa não teve, ou seja, o pastor que está falando não teve, o pregador não teve, então a pessoa fala, mas a Bíblia não está falando que é assim, não, mas é uma experiência que eu tive, aconteceu comigo, e tipo assim, debatendo a própria palavra de Deus. Então isso é muito grave, porque qualquer um de nós, pode cair nesse erro, às vezes existe, eu acredito, né? Pode existir dois tipos de experiência. Às vezes você tem uma experiência maligna, que é diabólica, e você está usando o nome de Deus como se fosse de Deus, atribuindo muitas das vezes as coisas do diabo. Às vezes você teve, sei lá, alguma coisa lá que não é Deus, não foi o Senhor Jesus, e está querendo atribuir aquela experiência ali, que não bate com a Bíblia, a Deus, e está usando a palavra. Não, mas eu tive a experiência, eu passei, eu vivi, né? De nem você conseguir convencer a pessoa com a própria Bíblia. Então, isso é um perigo muito grande, quando a experiência não é nem tanto de você ver a vida dos outros, mas quando a pessoa fala assim, eu vivi, eu senti na pele, eu passei, você não passou, então você não pode falar do que você não viveu, do que você não viu. É complicado. É complicado, né? O que acontece? O senhor se baseia, às vezes, em quê? No desejo da pessoa. A Bíblia está falando isso, mas o meu desejo é maior. Eu conheço uma pessoa que fez isso, e para essa pessoa deu certo. Aí o que a Bíblia diz não é importante. Já aconteceu aqui algumas vezes, sempre tem esse problema. Hoje, graças a Deus, acho que estabilizou aí, mas teve uma época aqui que as pessoas iam buscar, por exemplo, namorado no mundo, jovens, né, pessoa, e aí ele fala assim, mas tem que ser no Senhor. Não, mas eu conheço uma amiga que ela casou, o rapaz nem era cristão, e agora deu certo, não sei o que tá, mas a experiência dela não é a base para você. A base para você construir sua vida tem que ser a palavra de Deus. Aí a pessoa teima, a pessoa vai, baseada na experiência dos outros, aí quebra a cara, aí depois não dá certo, aí está sozinho de novo, porque a pessoa não era quem esperava, não sei o quê. Baseado em uma experiência de alguém, a pessoa joga todo o alicerce da vida dela para construir a vida dela. Então, é igual o que Jesus falou, é construir sobre a areia. Quem ouve a minha palavra e não coloca em prática, eu vou semelhar ele com alguém que construiu a sua casa sobre a areia. A qualquer momento pode desabar. Qual é a certeza que você tem? Nenhuma. Mas se eu construo no Senhor, qual é a certeza que eu tenho? Total. Senhor, total. Então eu preciso sempre levar em consideração a palavra escrita e não a experiência. Mas aconteceu com um conhecido meu, e esse meu conhecido tomou essa decisão. Eu sei que a Bíblia fala isso, mas ele tomou, para ele deu certo. Às vezes a pessoa nem sabe mais do que a pessoa, não sabe que fim deu, mas ele quer viver aquele tempo. Por quê? Porque ele quer ter o prazer, ele quer ter o desejo pessoal, ele quer ter a realização pessoal. Então a pessoa vai atrás. Só que, qual é a garantia disso? Nenhuma. A garantia que nós temos, irmão, é a palavra escrita. A base sólida é a palavra escrita.
A base da minha fé tem que ser a palavra escrita, não pode ser o meu sentimento, não pode ser a experiência dos outros, e nem a minha própria experiência, tem que ser a palavra. O problema do extremismo, do pietismo é isso, e o escolasticismo também, é a frieza, só intelecto, só não sei o quê. A gente tem que ter vida com Deus, a gente tem que sentir Deus sim, mas eu não posso basear a minha vida em Deus sentimento. Tem que ser na palavra escrita. Por isso eu tenho que ler. Aquele livro de Eli, naquele filme, livro de Eli, a minha esposa até falou para mim essa semana, eu observei uma coisa que ele falou. Eu leio esse livro todos os dias, eu leio esse livro todos os dias. E no final, o que importa, na verdade, é você ter a Bíblia debaixo do braço, ou na estante, ou no seu carro. Você tem que ter a Bíblia onde? Na mente, no coração. Você tem que estudar as Escrituras. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Na sua lei tem prazer. Então, eu não posso basear a minha fé no sentimento. Tem que basear a minha fé na palavra. Bem? Então eu não posso basear a minha vida cristã na capacidade humana. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem essa tendência aí, né, de se exaltar. Próximo. A religião é encontrada nos sentimentos, né? E a doutrina, que é a palavra escrita, não passa de uma forma de sentimento. Tá? Primeiro precisamos sentir, depois expressar. A doutrina, a palavra escrita, não é essencial para a experiência religiosa. Talvez nem seja necessária para a sua expressão, já que ela também pode ser expressa de maneira simbólica. Então eu não preciso nem disso para viver a experiência. Você fala assim, pastor, que absurdo. E as igrejas que aboliram a escola dominical, o culto de ensinamento, está só nas campanhas, está só, né, na busca, no poder. Não sei que poder é esse. Está só na emoção. Aí você vai na igreja, o culto tem 2 horas de louvor, de oportunidade para todo mundo. Tá? Aí quando vai ler e vai pregar a palavra, eu fui chamado, a última experiência que eu tive nesse sentido, eu fui chamado na igreja para pregar o culto de libertação. Eu cheguei lá, dei um estudo bíblico de 1h30 sobre libertação. O pastor chegou para mim e falou assim: muito boa essa palavra, bom. Eu poderia vir uma terça-feira que é estudo bíblico. Tipo, você não deveria ter pregado estudar sobre libertação. Não, aqui é o mover, é a oração. Então, eu não gosto muito de pregar na igreja dos outros. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a 20 minutos de mensagem. É uma explosão de 20 minutos, mas vazio, ninguém entendeu nada. As pessoas continuam. Eu não estou falando, toda a pregação tem que ser uma pregação de 1h30, 1 hora. Não. Pode ser de 20 minutos, mas tenha conteúdo. Tenha conteúdo. Porque conhecereis a verdade vos... Minto, não foi 1h30, foi 1 hora. Mais ou menos 1 hora, 50 minutos, foi exagero. Mas para esse culto não é importante. O que é importante no culto? Depois o obreiro que estava dirigindo lá teve umas visões, ouviu e tal. Então o culto é voltado para isso. A palavra ela não vai ter o espaço preciso. As pessoas, e o que é importante para nós? Aí, uma pregação expositiva da Bíblia, né, vendo o texto, o significado, isso está deixando de existir. E é o que realmente importa. E o que o diabo está fazendo? Tirando a Bíblia das pessoas, da igreja. Ele não tira, irmão, o livro. Ele deixa o livro, mas tira a pregação expositiva. Ou o temático que trabalha, né, o texto em toda a Bíblia, mas que
se aprofunda na essência do assunto. Muitas das vezes são frases de efeito. Eu estava vendo esses dias na internet um curso de pregação, e o curso ele custa 6 prestações de R$15, 6.000 sermões prontos, técnicas para impressionar, frases de efeito. A pessoa se forma ali. Eu acho que a gente deve procurar sim aperfeiçoar o homilético, oratório, acho que isso é importante, mas eu não posso confundir as coisas. O Evangelho não é um espetáculo, um show. Eu preciso pregar e ensinar a palavra de Deus, porque é ela que liberta. Então tira-se o foco do verdadeiro ensinamento bíblico para a exposição do show. Então a gente tem que... Eu estou preocupado. E eu tenho conversado com alguns pastores amigos meus, que eu sei que são pessoas da palavra, eles têm dito, parece que o mundo está maluco. Eu não estou falando do mundo fora da igreja, não. O mundo às vezes dentro da igreja mesmo. Parece que você não fala a mesma língua, parece que é uma coisa esquisita. Mas a Bíblia já avisou, gente, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haveriam pessoas assim, pessoas difíceis. Estaria comichão no ouvido, comichão no ouvido, por ouvir essa doutrina. Eu não aguento, não suporto ouvir essa doutrina. Eu vou acumular aqui coaches que falem que me levantam, me jogam para cima. Eu gostei dessa mensagem, me jogou para cima, meu sentimento é alegre. Mas o que é importante é o nosso sentimento. É importante. Muitas das vezes, por exemplo, a Bíblia diz no Antigo Testamento, a promessa de Deus para Israel: eu vou transformar as suas cinzas em óleo de alegria, eu vou transformar a sua tristeza em alegria. Mas nós temos também a mensagem, por exemplo, de Tiago dizendo: olha, convertei vosso riso em choro. Aí tu diz assim, mas é uma contradição? O que está acontecendo? Não é contraditório. Eu botei na igreja hoje uma mensagem do pastor Luciano falando sobre esse assunto. A questão é, muitas vezes a alegria da pessoa não está na palavra, está no pecado que ela está cometendo. Então Deus fala assim: você precisa deixar esse pecado, deixa alegre, para eu me transformar em tristeza, de choro, de arrependimento. Aí eu vou te dar a verdadeira alegria. Entende? Mas se eu basear a mensagem da pregação da palavra de Deus em sentimento, vale tudo, irmão. O importante é você ser feliz. Aí começam essas pregações que a presidente Juliana falou, e as pessoas estão olhando para pensar que você é muito bom, as pessoas estão com inveja de você. Tá bom pregar a Bíblia. Pregar a Bíblia. Para com isso. Aí ficam as pessoas meio... É quase uma psicose, né? A pessoa fica assim, se achando, todo mundo está em volta dele, todo mundo está vivendo em torno dessa pessoa, porque todo mundo, pelo amor de Deus, gente, sim, como é que é? Síndrome da sensação de perseguição. Ninguém perseguindo a pessoa, mas ela acha que está tudo perseguindo. Tem gente, por exemplo, espiritualiza tudo, enfim, é uma confusão, cara. A gente tem que ficar... Nosso porto seguro, a nossa base sólida, é a palavra de Deus. A gente tem que ter esperança de que, mesmo que tudo pareça estar errado, como disse Abacuque, ainda que falte a vaca no curral, ainda que a oliveira não dê a azeitona para ter o azeite, ainda que as ovelhas tenham sido roubadas, ainda que não tenha leite, ainda que não tenha isso, ainda que não tenha aquilo, não importa. Isso aqui é muito passageiro. Eu não tenho hoje, eu vou trabalhar, vou ver, vai resolver, a gente vai do jeito. A doença, a gente vai ver, não tem cura, não tem problema, a gente vai ficar do Senhor, porque eu não creio em Cristo para ficar aqui. Se o médico chegar amanhã, você vai morrer de câncer. Senhor, dá a minha vida em tuas mãos. Chegou o tempo da gente, eu partir, eu
tempo que acabou, eu vou para a glória. Senhor, se o Senhor quiser me curar, estou aqui, o Senhor me cure. Mas se o Senhor disser, confirmar no meu coração que não vai me curar, eu tenho que preparar para estar indo para a glória, irmão. Essa é a nossa fé. A gente crê em Cristo para essa vida ou para a vida eterna. O irmão fulano não pode morrer. Ele não pode, mas todo mundo morre. Não, mas o irmão fulano não, ele não. Por que não? A irmã fulana não pode, por que não? O pastor, por que não? Irmão, eterno é Deus. Não estou falando isso, dizendo que você vai morrer. Estou falando isso, estou falando que a nossa fé em Cristo, ela não pode se basear num triunfalismo do aqui e agora que você vencedor. Vai chegar uma hora, pode chegar que a derrota vai ser necessária na minha vida. Para quê? Para que eu me aperfeiçoe, para que eu me aproxime de Deus. Quantas lutas não veio na sua vida para que você se aproximasse do Senhor? Estou falando de nós, que acho que a pior coisa que pode acontecer aqui é que acabou, né? Mas ainda que seja, Paulo recebeu uma profecia. E ó, Dom desse cinto aqui vai ser amarrado. O profeta de Deus falou: você vai. Se entrar lá, vai levar um pau, vai levar uma surra, vai apanhar, pode morrer. Estou pronto para morrer. Eu vou entrar, agora que eu vou entrar mesmo. E tipo, não, Paulo, tem misericórdia de você, não tem dó de você. Não, me larga então agora que eu vou pregar mesmo. Paulo era maluco? Paulo era maluco? Não, ele não era maluco. Ele tinha uma fé. Ele tinha uma certeza dentro do coração dele. De que o evangelho que ele estava vivendo é o evangelho para a eternidade. Acabou. Vão me matar se eu entrar em Jerusalém? Mas eu vou entrar assim mesmo. Vão me bater? Mas eu vou entrar assim mesmo. Mas foi o profeta de Deus que falou: eu sei, foi o profeta de Deus. É de Deus, eu vou sofrer, eu vou sofrer. Aí você pensa assim: mas Paulo era muito doido. Ele tinha uma fé. Tinha uma certeza, uma convicção. Agora, o evangelho que baseia-se no triunfalismo, você nunca vai perder, você sempre vai vencer. Tudo sempre vai dar certo para você. Não, tem alguma coisa errada. Porque existem lutas que vêm para o nosso aperfeiçoamento. Jesus falou que no mundo a gente vai ter tribulação, lutas, aflições. Então quem é que está com a verdade? Jesus ou o pregador triunfalista? Eu fico com Jesus. Também não vou ficar chorando a vida inteira. Tem que ter vitória na minha vida, irmão. Não vamos também, os extremos são prejudiciais. Eu não posso entender da minha vida inteira um choro, eu lamento, a minha vida inteira uma derrota. Não, aí estamos com coisa errada. A vida da gente é de altos e baixos. Um dia eu estou lá em cima, tudo dando certo, estou com saúde, todo mundo me ama, todo mundo está maravilhoso, tudo está maravilhoso, mas tem um dia que eu vou dizer que eu vou acordar em um dia mau. O inferno todinho formou em fileira e veio contra mim que me atacar. As coisas vão dar tudo errado, uma coisa está dando, olha a gente joga, coisa está outra dando errado. Mas eu tenho que ter uma fé firmada na palavra de Deus e entender que o meu Redentor vive e que por fim se levantará para julgar minha causa. E eu não estou perdido, não. Estou no vale da sombra da morte? Estou, mas o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado. Tem uma fé. Tem uma certeza, eu tenho uma convicção, Deus não me abandonou, Deus não me deixou, está tudo errado comigo, mas a minha vida, mas você não tem noção, minha vida, querida, a tua vida está na mão de Deus, na alegria, na tristeza, no sofrimento, na alegria, na doença, é igual um voto de casamento, você tem que estar com o Senhor em qualquer circunstância, e você não pode se abalar, está firme. Amém? Olha o irmão que está do teu lado aí. Fica firme. Mas essas
raiz da crítica bíblica, como o liberalismo teológico, diz que a palavra de Deus escrita nem é essencial para a experiência religiosa, nem preciso. Se não tiver, tudo bem. Eu estou orando, estou recebendo de Deus está falando comigo, e o que a Bíblia diz não é tão importante assim. Você vê o livro de teologia que está aí. Próximo. O existencialismo, de Kierkegaard, Soren Kierkegaard, base do existencialismo de Kierkegaard, que a verdade religiosa é localizada no encontro pessoal, ou seja, no seu eu, subjetividade. É a mesma coisa que eu estou falando, baseado no eu, na minha experiência. A doutrina bíblica não é importante, o mais importante é a minha experiência com Deus. A verdade propositiva, a palavra escrita, não é essencial para a fé. Eu não preciso estudar a Bíblia para ter. Eu posso ter minha experiência com Deus, mesmo sem estudar a palavra de Deus. Eu tenho aluno da escola bíblica dominical, o pastor também fala de mas não é assim, e a minha experiência que vale, Deus falou comigo, e tal, não sirva a homem, não sirva a Deus, essas coisas. Pode passar. A alta crítica, que é a crítica destrutiva da Bíblia, não é prejudicial ao cristianismo verdadeiro, pregado no essencialismo. E Deus é totalmente outro, essencialmente incognoscível, o agnosticismo, que eu não posso compreender Deus, então para mim não interessa. Mesmo através da revelação bíblica. Então, mesmo através da revelação bíblica, esse Deus é incognoscível, eu não posso compreendê-lo, eu não posso entendê-lo, então não me interessa, não importa. Agnóstico, sou agnóstico. Não consigo compreender, não consigo compreender o céu. Então a gente precisa entender isso aí. Próximo. Johann Salomon Sanders, ele, na verdade, manifestações teológicas da crítica bíblica destrutiva. É frequentemente citado como o pai do racionalismo alemão. Foi o primeiro a defender a assim chamada teoria da acomodação, ou seja, que a Bíblia acomoda eles, e que exerce um papel crucial na teologia liberal. Então, ele era, na verdade, o racionalismo cristão, ele entende o seguinte: se eu não posso explicar, milagres, por exemplo, não podem ser explicados. Então, eu vou descartar com uma mitologia, com uma folclore, que a Bíblia, na verdade, mostra, não é a verdade. Isso aí são contos da carochinha, E eu preciso basear minha fé naquilo que é racional, naquilo que eu posso provar, naquilo que eu posso tocar. Então, isso é um perigo muito grande, Porque leva a gente ao quê? Ao materialismo. Leva a gente ao anti-sobrenaturalismo, porque eu passo a não acreditar mais no sobrenatural de Deus. Próximo. Lessing, o filho de um pastor da Saxônia, trabalhou como bibliotecário do Duque de Brunswick, depois de 1770. Lessing publicou uma série de fragmentos de um autor desconhecido que alegava expor os relatos de Jesus nos evangelhos como sendo material fraudulento. Então ele divulgou isso aí. Isso que ele, na biblioteca, divulgou esses folhetos, esses ensinamentos, todo mundo começou a acreditar nisso. Ou seja, ele ganhou popularidade. Próximo. Então, isso são um termo, alta crítica, foi utilizado como sinônimo da crítica histórica por Brecht, que considerou o método histórico como uma das formas mais satisfatórias de argumentação no prefácio da sua obra histórica de incorrupções do cristianismo de 1782. Próximo. Já armados com o seu preconceito anti-sobrenatural, antes de analisar as evidências, os estudiosos bíblicos liberais, assim como os cientistas, a exemplo de Hahn, uniformemente dessobrenaturalizavam a revelação de Deus, tanto na sua forma geral quanto na especial. Ou seja, os milagres, na verdade, não aconteceram. Eles são apenas folclores da Bíblia. A Bíblia traz certas ficções que não podem ser comprovadas
não podem ser. Então entra aí a questão do eu não acreditar nos milagres. Como existem hoje, por exemplo, segmentos religiosos de igrejas até sérias que não acreditam, por exemplo, na manifestação dos mundos espirituais para hoje. É um anti-sobrenaturalismo que está invadindo aí a igreja. Pode passar? Pode passar. Esse aqui eu quero falar dele, tá? Rudolf Bultmann. Por quê? Nós temos uma teologia sistemática de Bultmann hoje sendo vendida nas livrarias evangélicas. Qual o problema do Bultmann? Ele desenvolveu uma forma anti-sobrenatural de desmitologização do Novo Testamento. Ou seja, tudo que existe na Bíblia de sobrenatural, na verdade, faz parte de uma mitologia. É uma crença, mas que não pode ser comprovada. Ele afirmava: precisamos despir os documentos do Novo Testamento de sua estrutura mitológica. Ou seja, eu tiro os milagres, eu tiro o sobrenatural. E quando a gente fala em milagre, qual é o maior milagre da Bíblia? Qual o milagre mais importante para a nossa fé? A ressurreição de Jesus. Muito bem, Maria. Porque se Cristo não ressuscitou, então esse tipo de teologia é prejudicial à minha fé? Muito, porque vai tirar o sobrenatural. Se tira o sobrenatural, qual é o milagre no qual a nossa fé está totalmente baseada e alicerçada? A ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, então não. O que a gente está fazendo aqui? Onde está a certeza da nossa fé, da nossa salvação, da vida eterna, se Jesus não ressuscitou? Ah, pastor, não acreditar em milagre? Deixa que não, querido. Isso ataca diretamente a sua, a minha, a nossa fé em Deus, na vida eterna. O milagre mais importante da Bíblia é a ressurreição de Jesus para nós. Passa o próximo. Vamos analisar isso aqui. Pois tudo isso se trata de linguagem mitológica e esta é inacreditável para o homem contemporâneo, que está convencido de que uma visão mítica, ou seja, de mitos, do mundo está obsoleto. Afinal, todo o pensamento dos nossos dias está moldado na ciência moderna. Dessa forma, uma aceitação cega do Novo Testamento envolveria o sacrifício do intelecto. Significaria aceitar uma visão do mundo de acordo com a nossa fé e a nossa religião, as quais nós negaríamos, na nossa vida cotidiana. Então, o que ele está dizendo aí é que os milagres não existem, não podem ser comprovados, não podem ser cientificamente comprovados, então eles não têm nenhum valor. Aliás, a gente tem que tirar esses milagres da Bíblia. A gente tem que tirar, desmistificar, a Bíblia Sagrada. Próximo. Agora, a Bíblia declara que Cristo ressuscitou. 1 Coríntios 15:17, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, irmão, a nossa fé não tem uma base sólida. Agora, em 1 Timóteo 4, a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, se eu tenho pessoas, filósofos, teólogos que estão dizendo que o milagre ou os milagres não são reais, são mitos, são parte de uma mitologia idiota que não cabe mais nos nossos dias, e que hoje o que vale é a ciência racional, daquilo que eu posso provar, daquilo que eu posso comprovar cientificamente, então eu tenho um problema sério, um problema grave. Só que a Bíblia, ela diz que a gente tem que estar atento, porque nos últimos dias haveriam doutrinas de demônios tentando desacreditar a Deus.
desacreditar a palavra de Deus. E Paulo questiona isso. Nós vamos analisar aqui em 1 Coríntios capítulo 15, alguns outros versículos, onde ele diz: se Cristo não ressuscitou, então a minha fé é vã, você não tem utilidade. E ainda permanecerem nos nossos pecados, porque se ele não ressuscitou, ele não é um Cordeiro de Deus que poderia tirar os meus pecados. Então eu vou permanecer, é inútil, a minha fé é inútil. A nossa fé se baseia no quê? Num Cristo que morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados. E qual a garantia de que o sacrifício foi aceito? Ele ter voltado vivo dessa apresentação de sacrifício. Porque na antiga aliança, o sacerdote entrava para apresentar o sacrifício lá do sangue, e se o sacrifício não fosse aceito, ele morria. Dizem alguns estudiosos, não sei se isso é verdade, conjectura, mas tem uma razão, pensando bem, que chegava até a amarrar o sumo sacerdote quando ele entrava lá no dia do Yom Kippur, porque vai que Deus não aceita o sacrifício e não pode entrar lá, puxava ele pela corda. Não sei se isso é verdade, mas alguns dizem que sim. Qual é a certeza de que o sacrifício de Cristo foi aceito? Que ele está vivo. Ele voltou vivo, ele entrou no Santo do Santo, apresentou seu próprio sangue e saiu vivo, vitorioso, triunfante. Aleluia, Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, eu posso crer amanhã, irmão. Porque ele tem a vida eterna, ele venceu a morte, ele pode me dar a vida eterna, ele me purifica dos meus pecados, ele pode me dar a vida eterna. Mas se ele não ressuscitou, eu não tenho certeza de mais nada. Passa o próximo, por favor. Olha só o que Paulo declara. Irmãos, uma das provas de que Jesus ressuscitou são os relatos históricos, testemunhais da sua ressurreição. Olha, Paulo, entendendo isso, olha a defesa que ele faz da ressurreição. 1 Coríntios 15, do 3 ao 8. Eu sei que é um texto mais longo, mas vamos ler comigo. Porque primeiramente vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, cumprindo todas as exigências, profecias, né? Previsões que as Escrituras faziam, e cumpriu. E que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, porque as Escrituras também dizem que ele iria ressuscitar. Ele morreu segundo as Escrituras diziam, ressuscitou segundo as Escrituras diziam. Paulo está afirmando isso. 5. E que foi visto por Cefas. Cefas é Pedro. Depois que ressuscitou, ele foi visto por Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Diga comigo, 500 irmãos. Dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro, ou seja, por último, de todos, e apareceu também a mim como a uma por ti. Uma das provas históricas, né, são esse grande número de pessoas que testemunharam o Cristo ressurreto. E esse foi com certeza um dos motivos pelos quais Jesus não foi diretamente ao sul dos céus. Ele ficou cerca de 40 dias aparecendo aos irmãos. Por quê? Para que desse a sua ressurreição, né, o crédito, né, a veracidade, fosse comprovada a veracidade que ele está vivo. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, se Cristo não ressuscitou, a minha fé é vã. Mas a questão é que ele ressuscitou. Tiago, por exemplo, irmão, Jesus não só apareceu. Deixa eu explicar. Jesus não só apareceu a essas pessoas, Jesus mudou completamente a vida dessas pessoas. Por exemplo, Tiago, irmão do Senhor, ele não cria em Jesus.
Ele passou a crer em Jesus depois que o Cristo ressurreto apareceu para ele. E como foi a vida de Tiago depois que Jesus ressurreto apareceu para ele? Tiago mudou completamente, se tornando uma das colunas da igreja primitiva. O apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus, mas quando Jesus ressurreto apareceu para ele, Paulo mudou completamente, já não era mais a mesma pessoa. Irmão, nós estamos falando de provas testemunhais de pessoas que não criam e que creram e tiveram suas vidas transformadas. A ressurreição de Jesus ela é comprovada nos escritos do Novo Testamento, que tem mais de 5.700 manuscritos antigos. É um documento que mais credibilidade histórica possui, o Novo Testamento. Depois disso, a obra grega que mais documentos tem 700 e poucas histórias. O Novo Testamento tem mais de 5.000. Então, se é prova documental que nós queremos, que a ciência quer, o Novo Testamento é o que mais possui documentos. A ressurreição de Jesus está mais do que comprovada, historicamente, cientificamente. Olha o número de testemunhos. E não é só porque essas pessoas viram, algumas delas mudaram completamente após terem esse encontro com o Senhor. E eu não vou nem falar na questão social, porque se nós formos olhar para a sociedade, a gente vai ver, por exemplo, pessoas que eram ébrias, pessoas que viviam embriagadas e que depois de terem um encontro com o Senhor tiveram suas vidas transformadas, pessoas que estavam nas drogas tiveram sua vida transformada, pessoas que eram péssimos cidadãos e que de repente eles se tornam bons cidadãos. Por quê? Por causa de uma transformação. O Evangelho é real. O Evangelho é real. Pode passar, por favor. Portanto, é óbvio que a compreensão que Bultmann tinha dos milagres é contrária à que encontramos em um dos registros cristãos mais antigos desses eventos no Novo Testamento. A primeira carta aos Coríntios é largamente aceita, até mesmo pelos críticos da Bíblia, como tendo sido escrita por Paulo por volta de 55 a 56 depois de Cristo. Então, historicamente, a primeira carta aos Coríntios é um documento histórico acreditado, tem credibilidade, é aceita até pelos críticos da Bíblia, e ela prega, ela mostra, ela prova que Jesus Cristo ressuscitou, tendo aparecido a inúmeras pessoas e tendo mudado, inclusive, a vida das pessoas no momento que tiveram esse encontro com Cristo. Pode passar, por favor. Estes pensamentos filosóficos dão um significado ainda mais profundo às advertências de Paulo, sobre tomar cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque o que nós estamos discutindo aqui é, na verdade, uma fé baseada em experiências pessoais, em achismos e não nas Escrituras. Quando nós falamos de Escrituras, estamos falando de documentos aceitos historicamente. Você acha que a nossa fé é baseada numa irracionalidade? Não. A nossa fé é baseada numa racionalidade. Existe uma documentação, existe testemunho dessas pessoas na história, existe. É tão real que a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Você acha que isso foi feito com base numa fé em mitologia, em uma crendice boba? Jesus mudou a história da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade. E nós podemos ver isso se nós olharmos para a história. Jesus só não muda a sua história se você não quiser. Amém? Amém, irmãos? Jesus só não muda a sua história se você não quiser.
Agora, eu tenho aí inúmeros teólogos, filósofos, que vão falar todo mundo falar contrário à palavra de Deus. Mas eu tenho também uma série de outras pessoas também, teólogos, cientistas, que vão falar a respeito. Então, pastor, eu vou ficar inspirado, querido, eu vou ficar com a palavra de Deus. Vou ficar baseado na minha fé. Porque eu não dependo do testemunho dos cientistas para crer. Eu não dependo do testemunho dos filósofos para crer. Eu dependo da palavra de Deus, da Bíblia. E se todos os teólogos do mundo, todos os filósofos do mundo, todos os estudiosos do mundo amanhã disserem que a Bíblia não é a palavra de Deus, eu continuarei crendo que ela, para mim, sempre será a palavra de Deus. Amém, gente? Pastor, então por que a gente está estudando tudo isso? Para que a gente entenda a evolução e como é que surgiram esses evangelhos por aí. De onde surgiu a teologia da prosperidade? De onde surgiu o triunfalismo? De onde surgiu esse evangelho liberal? Desses pensamentos. E a Bíblia alerta sobre isso? Alerta, diz que a gente tem que tomar cuidado. Porque nos últimos dias surgiriam doutrinas de demônios. Mas não são doutrinas que o diabo escreveu um livro e assinado Satanás. Não, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Da mesma forma que os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, também nós temos escritores que são inspirados pelo diabo. Não tenho dúvida disso. Agora, aqui nós temos uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja, até pastores, que estão cheios, embriagados de uma teologia que não é a Bíblia. Isso eu também tenho certeza. Por que a gente está trazendo tudo isso? Para que você não seja enganado. Para que você não seja levado por ventos de doutrina. Para que você tenha conhecimento bíblico, mas conhecimento também daquilo que não é bíblico. Porque se nós estudarmos apenas a Bíblia, quando alguém chega com um conhecimento não bíblico, você não tem como discernir. Você já está preparado, você já está instruído, você já conhece os vários tipos de filosofia que existem e que precisam ser desacreditadas, precisam ser não cridas. Porque quantas pessoas, irmão, não têm abandonado o evangelho das Escrituras como o evangelho dos sentimentos? É só você olhar. As pessoas, o ser humano, continua o mesmo. Jesus um dia olhou para a multidão e multiplicou o pão, que é amor na multidão. Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês têm que dar comida para essas pessoas, estão longe de casa, a gente está aqui em um lugar deserto, não tem. Ele falou para os discípulos: vocês têm que dar comida para eles. E os discípulos disseram: mas como que a gente vai dar comida para eles? Jesus amou aquela multidão, acharam no meio da multidão 5 pães e 2 peixinhos. Jesus deu graças, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, alimentou aquela multidão. A multidão agora, aonde Jesus ia, ele ia também. Se amanhã a gente começar a distribuir cesta básica aqui, não vai caber gente, porque o povo está atrás de comida. Ainda mais na inflação que nós estamos já galopando aí. Você entra no mercado hoje para comprar um alimento, ele custa R$10. Quando você vai 2 dias depois, você entra no mesmo mercado, está custando 14. Teve um aumento de 40%. Da segunda para a quarta-feira já aumentou 40%. Você vai na quinta, já aumentou, está 15%. E a gente está galopando aí com inflação crescente.
E as pessoas sempre houve o pobre, sempre houve aquele que é necessitado. E essas pessoas estavam em volta de Jesus. Chegou um momento que Jesus falou: olha, vocês estão me seguindo não pelo pão do céu, vocês estão me seguindo porque eu dei pão para vocês comerem e multipliquei o peixe. E as pessoas ficaram tristes com o que Jesus falou. As pessoas começaram a dizer assim: então não vou seguir mais. E aquela multidão começou a se dispersar. Jesus olha para os discípulos e fala assim: e vocês não vão também? Vocês também não vão embora? Aí Pedro, dá aquela declaração inspirada pelo Espírito Santo que diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque na verdade, no geral, as pessoas ficam atrás de sua subsistência, dos alimentos, na verdade. Mas a gente não pode acompanhar essa multidão, a gente tem que acompanhar Cristo. A gente tem que seguir Cristo, dependente se tiver o pão. Pastor, me corrija se estiver errado. A gente pode assimilar muitas vezes esses erros às duas partes. Um exemplo: as coisas entram, as heresias, as coisas entram dentro da igreja por permissão dos pastores. Até você da pastora aqui. Muitas vezes os pastores, eles permitem, que, por exemplo, o pastor, ele é o anjo da igreja, foi colocado por Deus ali para ensinar o rebanho. Então, se entra heresia dentro da igreja, é óbvio que, por mais, vamos supor, o pastor está ali como líder e ele escala obreiros. Um exemplo, tem líder de jovem, líder de irmã. Aí muitas vezes, vamos supor, eu implanto uma heresia no meu grupo, bota uma coisa lá, aquilo só vai para frente se o pastor da igreja permitir. Se o líder geral ver, um exemplo, só para concluir, permitir que porque a gente tem observado hoje, entrando muitas coisas na igreja, porque a igreja quer meio que copiar o mundo. Para poder a igreja ficar cheia, para poder as pessoas ficarem na igreja, a gente tem que pegar um pouquinho das coisas do mundo, um pouquinho das ideias lá, que vai ficar legal, para a gente colocar. Então, muitas vezes as coisas entram da igreja por permissão do líder. E, em parte, também, a gente pode culpar os próprios membros por não manusear as escrituras. Por quê? Igual o filme até que a gente passou aqui para os jovens, do arrebatamento. Ali naquele filme, até o pastor ele ficou. Aí o pessoal da igreja subiu, e o pastor fica. Por quê? Porque ele ensinou a palavra, mas ele não viveu a palavra. Ele falava ali, ou seja, eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Só para concluir. Então, o que acontece? Então, o falso profeta, tudo bem, ele pode ser um líder, mas os membros também eles têm a obrigação de examinar a escritura. Porque, igual naquele filme, por exemplo, as pessoas que subiram, com certeza examinaram as escrituras, seguiram a palavra de Deus, então eles não caíram na heresia que o pastor estava falando lá, no erro, na coisa. Porque muitas vezes tem pessoas que seguem o líder. Porque às vezes é um defeito muito grande você olhar e se espelhar na pessoa. Por exemplo, eu falo até isso muito com os jovens, você não pode se espelhar, porque se o líder cair, já vi isso muito, eu vi de uma igreja assim, que o líder ele tombou todo mundo. O líder ele fracassou, quando for olhar para trás, os liderados foi todo mundo pro mundo. Uns até morreram, foram para o tráfico, porque o líder, ele não estava mais ali. Então, então é um erro muito grande a gente ficar seguindo pessoa, como o senhor falou, e ficar se espelhando na nossa vida. A gente tem que seguir a palavra, porque aquele que está firme na palavra, o pastor pode até ensinar uma coisa errada, mas eu vi aqui nas escrituras que isso que o pastor falou não tem base bíblica, então eu não vou seguir. Eu vou ficar com a palavra de Deus, não porque eu penso, porque eu acho. Porque isso está acontecendo, como o senhor falou aí, são muitas igrejas e são os líderes que permitem que as coisas aconteçam, porque ninguém vai chegar lá e fazer bagunça. Aqui eu vou fazer o que eu quero, não. O líder não está dando certo. Porque a gente está ouvindo muito uma teoria assim, é melhor ficar dentro da igreja com todos os seus pecados que você ficar lá no mundo. Porque agora a teoria é essa. É melhor o jovem ficar aqui, olha, pode até estar fazendo um monte de coisa errada, andando igual ao mundo, mas é melhor ele aqui dentro do que ele lá fora. Então, assim, é um falso ensinamento que, se a pessoa não tiver realmente a base bíblica, a pessoa embarca e acha que está tudo normal. Deus está provando, está dando tudo certo. É igual aquele que está no pecado e não acontece nada com ele. Nunca mais na cabeça dele, mas eu estou todo errado, mas está dando tudo certo para mim. Estou com dinheiro, está tudo tranquilo para mim, então vou ficar confortável aqui. Então, o que está acontecendo hoje no meio evangélico, as pessoas estão ficando muito confortáveis, porque a pessoa está no seu erro, mas está prosperando. Está no seu erro, mas está dando tudo legal, está com carro, estou com
casa, estou com tudo. Então, meu irmão, não importa o que a palavra diz. Ou seja, também meu líder está permitindo, meu líder não falou nada. Então está tudo certo comigo. Ninguém me repreendeu, então está tudo certo comigo. Só que Deus não vai ter ninguém por inocente, porque a palavra até vai ser examinada. Então, naquele grande dia, não adianta eu chegar diante de Deus e falar, mas o meu pastor falou. Não, o teu pastor falou, mas a palavra está na tua mão. Olha, a culpa é dos pastores. Certo. Concordo. Vamos analisar aqui uma coisa. Existe a ortodoxia bíblica. Orto quer dizer correto, certo, né? Cia, doutrina, né? Estudo, ensinamento, enfim. Então existe uma teologia ortodoxa, né? Que é correta, que é certa. É a pessoa que vai analisar a Bíblia e vai estudar a palavra de Deus. Então, ela está baseada na palavra escrita de Deus, que gera uma fé sólida. Ok? Então ela vai gerar aqui uma palavra escrita, vai estar baseada na palavra escrita, vai gerar uma fé sólida, e ela se manifesta através do estudo da palavra e da oração. Então, se esse pastor vem de uma ortodoxia bíblica, ele vai passar para a igreja o quê? Essa linha de pensamento. Os pastores que ele vai consagrar, vai basear em quê? Nessa linha. Se ele é um pastor liberal, e o liberalismo está baseado, né? O liberalismo ele está baseado na experiência, né? Essas experiências envolvem o sentimento, a base é diferente, sentimento, né? Então ela está baseada em que esse sentimento? Se eu tenho fama, sucesso, prosperidade, eu sou feliz, então que tipo de pregação vai surgir daqui? Que tipo de pregação vai surgir daqui? São pregações diferentes. São bases teológicas diferentes. Então eu tenho pastores ortodoxos, eu tenho pastores liberais. E dentro disso aqui, eu vou exigir desse pastor ortodoxo, eu exijo o quê? Formação teológica. Formação teológica. Eu vou exigir que ele passe por um curso bíblico. Ele tem um preparo, você não pode pagar fora, a igreja tem que fornecer. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, se eu tenho um obreiro que ele participa do seminário aqui, ele faz as avaliações, tem boa nota, o cara é 1000, ele é candidato ao ministério, tem chamado, beleza. Mas se ele está só baseado na experiência, então, aqui eu vou exigir formação teológica? Não. É só o cara saber falar bem. E mora, tem um mover, beleza, tranquilo. Então, aqui eu vou formar pastores que têm formação teológica e vão levar o ensino, o estudo da palavra de Deus à frente. Aqui eu tenho formação de pastores que não têm a mínima noção do que está falando. Que é baseado no sentimento. Se a igreja está cheia, porque tem sucesso. Se a igreja não está cheia, eu vou tirar esse pastor e vou botar ele para fora, porque eu quero um pastor que enche a igreja. Então, infelizmente, a gente vive um ciclo de igrejas que está mais baseado. Um lado busca ali o estudo da palavra, o outro lado busca o quê? O sucesso, fama. Aí entra essa questão aqueles chavões, né? Aquela coisa, leva a pessoa a uma emoção, enfim. Mas se a pessoa está vivendo na praia do pecado, ele procura o pastor, quando procura, né? O pastor vai dizer assim, se é um pastor ortodoxo, vai dizer assim, irmão, você está disciplinado, pecado e tal, vou te ajudar aqui em oração, mas você está fora. Vou punir o pecado, vou cuidar daquela pessoa, mas vou punir o pecado. Aí se é um pastor liberal, não, irmão, vai ficando aí, está tudo tranquilo, está debaixo da minha autoridade espiritual, você pode ficar tranquilo que, entendeu? Então por quê? Porque são visões diferentes.
são pastores, mas são pastores vindos de formações diferentes. Então, a gente vai ter coisas certas, igrejas corretas, vamos ter. Mas vamos ter também igrejas baseadas no sentimento, nas experiências, na fama e no sucesso, para não dizer outra coisa, né? Então, vamos ter uma quantidade. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais nós vamos ter e menos aqui. Quanto mais nós nos aproximamos do fim, menos ortodoxia e mais liberalismo teológico vamos ter nas igrejas. Sua pergunta foi muito coerente. A questão é essa aqui. A culpa é dos pastores? Sim. Mas a gente precisa entender o fenômeno que nós estamos vivendo. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Nos últimos dias, surgiriam tempos difíceis e trabalhosos. Por quê? Porque apareceriam pessoas difíceis e trabalhosas. Porque o nosso material de trabalho é o quê? Pessoas. A gente trabalha com tijolo, pastoreio tijolos, ventiladores. Pastoreiam pessoas. As pessoas, cada vez que eu vou me aproximando do tempo do fim, vou botar aqui, entender? Fim. Cada vez que eu me aproximo do fim, eu vou ter menos ortodoxia e mais liberalismo teológico. E isso é um fato. É só você olhar para ele. Amém? Pastor, isso é muito chato. Você fica dizendo que eu tenho que ir para a escola bíblica, que eu tenho que fazer seminário, que eu tenho que estudar a Bíblia. Caramba, não aguento mais isso. O que eu falo com uma pessoa assim? Eu não falo nada, irmão. Eu só oro. Só vou orar. Mas eu vou ensinar. Agora, eu posso mudar as pessoas? Eu posso. Quem muda a pessoa? O Espírito Santo. Eu sou o Espírito Santo? Logo, eu não posso mudar as pessoas. É questão da lógica, né? Irmã bem, quem passa o microfone, por favor? Obrigado. Pastor, Sim. mas essa ortodoxia, essa igreja que vem, que começa com a palavra, que tem teologia, tudo isso, tem algumas que ela está passando por liberalismo. Então não é porque é uma igreja que ela é certa, que os pastores têm teologia, porque perto da minha casa tem uma que ela é até ortodoxa, porque sabe que aquela ali é rígida, tá? Ela vinha na ortodoxia, só que de repente, né, os filhos foram crescendo, tá? E começou a implantar novidades. Novidade, essa modernidade que o pai foi deixando, e hoje em dia o que aconteceu? Ela se desfez da ordem. Que uma delas foi até para aquela igreja que você sabe, que era minha. Por que desmembraram? Por causa disso. Era uma igreja rígida. Mas com implantação das coisas, desvirtuou para um liberalismo teológico. Foi para o liberalismo que teve que, a ordem teve que, tipo assim, tirar. Então, está acontecendo isso que o senhor falou. Ela pode ser ortodoxa, mas ela está vindo do liberalismo porque a igreja tem que encher. Muitos apostatarão da fé. Ou seja, estavam no ortodoxia, mas desviaram. O que está acontecendo hoje é o que a Mar falou, são os jovens. Porque os jovens estão trazendo novidades e o pastor, pela igreja está cheia, está fechando os olhos. Gente, é muito mais fácil desenvolver o liberalismo teológico, não ter preocupação de formação teológica dos obreiros. É muito mais fácil. Aliás, é mais rápido. Eu posso abrir congregações aqui no repente. Vamos abrindo naquela esquina ali, o outro lá no outro lá, rapidinho. De repente a igreja, cresceu. Por quê? Eu não preciso de 4 anos para formar um obreiro. Eu não preciso analisar nada. Eu só preciso saber se ele é bom de palavra, se ele consegue envolver a massa. Infelizmente é isso. E o que a Jacqueline Mar falou é certo. Porque essa semana foi um menino em casa que é assim,
Eles pecam, mas o pastor deixa tocar. Aí volta. Aí ele falou assim, poxa, eu falei para o pastor, dessa vez não, eu cresci. Eu não vou sentar ali enquanto eu não me endireitar. Entendeu? Então o que ela falou, se verdadeiramente viver a palavra, vai chegar uma hora que nem eles vão querer. Que bom, né? Que bom. É o primeiro passo da nossa salvação é o Espírito Santo convencer a gente do pecado. Então, teve um início no processo de salvação do salvo. Agora, se ele vai ser salvo ou não, vai depender se ele vai continuar. Então é isso que eu queria falar aqui. Tudo isso aqui é um processo. Isso aqui não acontece da noite para o dia. Esse processo é mais difícil, é mais longo, é mais trabalhoso, não chama muita atenção, não enche muitas igrejas hoje. Então a tendência é cada vez ficar mais difícil. Quanto mais ele se aproxima do fim, menos eu terei de ortodoxia e mais eu terei de liberalismo teológico. Porque aqui é tudo muito rápido, basta a experiência e o sentimento, basta o mover, basta não sei o que, eu não preciso formar ninguém. A pessoa, gente, tem movimento aí, desculpa o que eu vou falar, a pessoa aceitou Jesus hoje. Que dia é hoje? 16 de abril de 2023. No dia 16 de junho de 2023 ainda, que é 2 meses, a pessoa já é líder de grupo, já está liderando célula, está liderando não sei o quê. A pessoa não tem preparo nenhum, mas ele está lá, ele é líder. Ele tem a eloquência, ele tem uma liderança, todo mundo gosta dele, ele é carismático. A pessoa faz segue e daqui a pouco está cheio. A igreja, o que importa não é a salvação, importa o crescimento. O que determinados segmentos estão fazendo é isso. Não importa, está crescendo, é o que importa. O que o pastor vai fazer, eu não sei. Eu sei que esse aqui não deu crescimento, então tira ele, bota esse aqui, deu crescimento, é o que importa. Vamos embora. Ah, pastor, estou falando, não tem, cancelou a escola de campo, mas está crescendo, é isso que importa. Infelizmente, é isso que a gente está vendo na sociedade. Então o que eu tenho para dizer para você? Escapa-te por tua vida, meu irmão. Salva-te. Eu não estou falando que não tem igreja ortodoxa. Tem um monte de igreja ortodoxa. Estou falando que a tendência é aumentar esse lado e diminuir esse lado. E as pessoas veem a igreja ortodoxa como um problema assim, do pastor. A igreja não está crescendo, a culpa é do pastor, porque a igreja está vazia, o pastor está pregando a verdade, está pregando a língua correta. Mas não tem crescimento, porque essa igreja ortodoxa, por exemplo, não está libertação de mente pura. Porque você vai ficar em cima do irmão, você vai manter ali a linha correta, trabalhosa. Como não vai ter crescimento, o que acontece com a igreja, no caso, ortodoxa? Está estranho, todas as igrejas crescem, mas aquela igreja só fica meia dúzia de membros. Olha, deixa eu falar da nossa experiência aqui. A gente era ortodoxo na teologia, fomos para uma igreja, começamos a desenvolver lá o estudo da palavra, seminário, escola bíblica dominical e tal, e vamos embora. Daqui a pouco o pastor virou uma chavinha e falou assim: nós precisamos crescer. Só que crescer sem uma base sólida, só para crescer, é chato. Só que começou. Aí começou a botar globo de luz na tela da igreja, gelo seco na reunião de jovem, e vamos lá, e começou. Tinha trenzinho, tudo. Começou a encher. Tem um baile lá na minha igreja. Aí saímos de lá porque acabou a escola. Aí nós chegamos aqui, começamos. Vamos botar uma coisa para os jovens aí. Botamos globo de luz, botamos gelo seco também. Começou, aqui já teve isso. Vamos usar uma estratégia, qual o problema? Aí começou. Irmão, olha para mim aqui. Cabia gente aqui dentro dessa igreja, o senhor está na calçada lá. De tanta gente. Era mais de 100 pessoas aqui no grupo. Só que aí começou a acontecer o quê? O pecado começou a multiplicar. Eu falei, não, vamos frear. Palavra. Começou
100 para 80, 80 para 70, 70 para 50, não, querido. Porque quando você prega a palavra, porque a gente foi numa direção, vamos tentar atrair as pessoas, só que nesse negócio de atrair o mundo entra e fica, irmão. Aí você tem outro problema, porque começamos a nos afastar daqui e ir para cá. Falei, opa, aperta o freio, puxa o freio de mão, para tudo, vamos voltar para cá. Aí vai sobre a igreja. É isso que eu falo. Eu estou falando dos outros, não, estou falando que a gente viveu numa intenção boa de trazer as pessoas. A gente começou, aí não, está tudo errado. É o Espírito Santo, você errou, volta, vamos voltar para o tudo assim. Porque a gente não pode, gente, só crescer por crescer. A gente tem que crescer, mas com a palavra de Deus, com santidade. Eu tenho que ser santo. Só que hoje, quanto mais se aproximar o tempo do fim, mais difícil vai ficar o negócio. Mais a gente vai se afastar daqui, mais se aproximar daqui. A gente tem que fazer força para ficar aqui. Porque tudo em nossa volta. Porque naquela época não tínhamos problema financeiro, por exemplo. Até sobrava. Hoje nós temos problema financeiro. Mês passado fechou o vermelho. Então eu tenho que lutar muito para ficar aqui. O erro, o engano é mais atrativo? Em algumas áreas, sim. Mas eu vou ficar onde? Vou ficar com a palavra de Deus. Estou aqui no meio. Fique quem quiser ficar. Mas nós não vamos aceitar pecado. A gente tirou obreiro aqui. Caiu em pecado, chegou aqui, pastor, eu pequei. Tá, irmão, o senhor está disciplinado. Tá? O senhor vai me expor para ele? Você se expôs. Fui eu que pequei? Fui eu que saí daqui? Não, foi você. Então, como assim eu estou te expondo? A pessoa, nós estamos vivendo tempos assim, a pessoa erra, chega na igreja, ela diz para você, né? Ou a gente fica sabendo que a pessoa errou, e quando você vai aplicar, não, você não pode fazer nada, eu estou errado, eu tenho que ficar bem. Não, você não tem que ficar bem. Você errou. Então, é culpa dos pastores? É, culpa dos pastores. Mas esse processo de ortodoxia é bem mais difícil, porque é o Evangelho de Jesus Cristo. O outro é bem mais fácil, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, como é que eu sei? Como a igreja trata a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer quem ela é. Como o pastor forma os seus obreiros, vai dizer quem essa igreja é. Como? Entende? Eu recebi aqui pessoas que já eram ordenadas, já eram consagradas. Eu não vou intervir nisso. Mas os obreiros que forem formados aqui serão formados na ortodoxia. Eu não posso burlar isso. O chamado, irmão, é uma coisa de Deus. Só se Deus falar. Pode chegar aqui um PhD em teologia. Se ele não for chamado, ele não tem chamado. Quem chama é Deus, não sou eu. Quem chama é o Senhor. Quem levanta é o Senhor. Então nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de Deus e não fazer o que eu quero, o que eu acho, penso. Passa o próximo. Acho que já acabou. Não, tem mais um. Ó, advertência, Gálatas 1. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Isso aqui é outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus, é outro evangelho. Totalmente diferente. Próximo. Paulo se refere à Escritura porque a Bíblia declara ser a palavra de Deus, né? Como os oráculos de Deus, Romanos 3:2. Pedro declara, sendo de novo gerados,
não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quem gera a nova criatura? Quem gera a natureza de Deus dentro da gente? A palavra de Deus. Por isso eu não posso me afastar dela. Eu não posso basear em sentimentos e experiências pessoais. Eu tenho que basear na palavra, porque é ela que me gera, é ela que gera a nova criatura dentro de mim. Então eu não posso crer, não posso depender de outra coisa. Eu tenho que depender da palavra. O autor da carta aos Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. É a palavra de Deus. A experiência é enganosa, os sentimentos são enganosos, mas a palavra não, ela é correta, ela penetra, ela transforma, ela gera uma nova criatura. É a palavra de Deus. Então eu não posso me guiar por outra coisa. Eu não posso me afastar do que é certo, que é ortodoxo. Próximo. Jesus disse que a Bíblia é suficiente para a nossa fé e prática. Lucas 16:31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas. Quem é Moisés e os profetas? A Bíblia do Antigo Testamento, Pentateuco e os demais livros. Tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Então o que a Bíblia está nos ensinando aqui? O que ele quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que a palavra de Deus é o elemento, é o instrumento para a salvação dos que vivem aqui. Porque depois que o rico estava lá no inferno, ele queria voltar. Falei, não, essa não é a forma de o evangelho ser proclamado. Os mortos não voltam mais. Qual é a forma? Moisés e os profetas. Essa é a forma. Esse é o veículo, essa é a espada do Espírito. Entende? Então, aparições de Espírito não são. Então, qual é a maneira, qual é a forma? Eles devem crer em Moisés e os profetas. Eles devem crer nas Escrituras. 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se eu quero construir uma vida em Cristo Jesus, eu tenho que construir sobre as Escrituras. Se eu quero construir um ministério cristão, uma igreja, tem que ser sobre as Escrituras, não pode ser sobre outra coisa. Se mesmo um anjo descer do céu e anunciar outra coisa para você, esse anjo é maldito. E outro homem, maldito. Eu não posso seguir essa linha aqui. Mas você olha para o pastor tem um carrão, se o pastor mora bem, se o pastor tem dinheiro, é homem de Deus. Se ele é pobre, coitado, tadinho dele, miserável. A gente julga o sucesso hoje pela fama, te julga o sucesso hoje pelo que a pessoa tem dinheiro, não tem, você tem status. Para com isso. Eu já pertenci a uma igreja que o pastor falou: você tem que comprar um carro, porque o irmão está vendo você chegar a pé aqui na igreja com esses 4 crianças, uma menina tão pequena na época. Não é, pastor? Quando eu ouvi ele falando, eu falei: pô, ele vai me levar no concessionário, vai comprar. Não, porque o senhor pastor tem que mostrar sucesso para as pessoas. Gente, olha o evangelho que nós estamos vivendo. Entende? Se eu sou pobre, eu não sou homem de Deus. É assim? Mas fama, sucesso, prosperidade, é isso que determina. Está certo? Não, está errado. Tem muito homem de Deus bom aí que pode, é homem de Deus. Mas as pessoas julgam conforme a aparência desse evangelho liberal. Né? Próximo. Liberalismo teológico. Arulf de Wolf, né? Emerson Forstick, esse pessoal todo aqui. O que eles pregam?
Antissobrenaturalismo. O que é antissobrenaturalismo? Não acreditam no sobrenatural, não acreditam em milagres, nem tampouco na ressurreição, doutrina de demônio. A Bíblia não é a palavra de Deus, eles declaram. A Bíblia é falível e contém erros, apoio à teoria do evolucionismo e etc. Então, são pensadores, são teólogos, mas que pregam um liberalismo teológico e um neoliberalismo teológico. Porque esses camaradas fizeram discípulos e estão com discípulos até hoje. Essas ideologias não terminaram quando esses homens morreram. Elas continuam. E daí, se eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, você pode ficar com o pecado aí, deixa comigo, tranquilo. Fica tranquilo. Deixa eu dizer não. Aí se fala, como é dos pastores, tem pastor que nem acredita na Bíblia. Liberalismo teológico. Eles acreditam nisso aqui, ó. Não acreditam em milagre, nem na ressurreição. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é falível, contém erro, teoria do evolucionismo, um racionalismo cristão maluco. Sim. Próximo. Acabou. Agora, você vai acreditar nesses homens? Ou você vai acreditar na palavra de Deus? Esse é o desafio. O problema maior é que a gente olha para dentro das igrejas e a gente vê isso aqui. Um liberalismo teológico baseado em experiências, sentimentos, e a sua vida cristã, ela é medida ou não medida pela sua forma, pelo sucesso, pela sua prosperidade. É esse o problema. O que atrai mais? O que é mais atrativo? A mentira, o engano. Mas aí é a salvação. Aí eu não posso ter Cristo apenas para esta vida. Eu tenho que ter meus olhos na eternidade. Eu tenho que entender que mesmo padecendo por pregar o verdadeiro evangelho, a minha vida eterna é garantida por Cristo. O resto, irmão, não importa. Não importa o que eu sinto. Não importa se eu estou com dinheiro ou sem dinheiro. Não importa. Isso não importa. O que importa? A salvação. Aí entra a santificação, regeneração, a busca pelo poder do Senhor. É isso, nós estamos batalhando aqui para quê? Para que a gente está dentro da igreja? Buscando a salvação. Como eu falei essa semana, a salvação, ela é imediata. Justificação, santificação, a justiça de Cristo aplicada ao pecador, quando se arrepende, pronto, mas e amanhã? Eu tenho que continuar, então é a santificação. E como eu me santifico? Pela palavra de Deus, que é ela que gera de mim a nova natureza de Deus. Como que eu me santifico? Por meio da oração, pela busca do Senhor, porque sem oração, sem contato com Deus, não tem como. Se eu dependo dele até para entender a Bíblia. Amém, queridos? Jesus está voltando. A nossa salvação está garantida. Não importa o que as pessoas dizem. Vamos ficar de pé, orar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos livre de tantos enganos. E às vezes a gente pensa até que está. A gente pensa até que está em outro mundo. Às vezes a gente se sente até meio extraterrestre. Parece que só a gente que fala que tem um pensamento, não, tem muita gente boa aí. É porque cada vez mais que se aproxima do fim, a gente se aproxima, a gente vai tendo um aumento desse liberalismo teológico, uma diminuição do Evangelho de Jesus Cristo. Mas é assim mesmo. Fique firme, ao que vencer, né? Esse vai herdar todas as coisas, vai ser coluna no tempo de Deus, vai ser salvo, isso que importa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus eterno do Senhor, Pai, nos conduza aos passos verdejantes, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Livra-nos, ó Pai, do engano. Livra-nos, ó Pai, de toda mentira. Livra-nos, ó Deus, desse evangelho liberal,
Senhor, tão enganoso, mas tão atrativo. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. E salva, Senhor. E então seremos salvos. Nos conceda, Pai, um domínio na Tua presença. Direciona, Pai amado, os nossos passos e a nossa vida, a vitória em Cristo Jesus. E assim que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com a igreja ortodoxa, seja com a igreja cristã, bíblica, que toda essa igreja diga amém. A alegria do Senhor é a nossa força.